Então, boa noite formalmente, né? Vou começar a projetar, e aí, à medida que eu estiver projetando aqui, eu não consigo visualizar as mensagens quando chegarem as notificações aqui, eu intercalo em tela para a gente ir conversando, né? E como de praxe, fiquem à vontade aí para fazerem as interações, tá, turma? O Augusto reforça aí o forte abraço aí para o Vinícius, o moleque tá grande. Fabão chegou, boa noite, Fábio. Vamos lá então. A aula de hoje, turma, nós vamos falar sobre ergonomia. É, e aí, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que ergonomia não é uma doença. A ergonomia, apesar de aparentar, né, um nome diferente e tal, isso não é doença. Pelo contrário, pode gerar doença, né, se não for praticada de forma correta, né, ou se não forem colocados em prática os seus conceitos, né? Então, nós vamos entender hoje qual é o conceito de ergonomia, né, onde esse conceito tá embasado legalmente falando, né, no nosso país, e algumas dicas básicas e reflexões, inclusive, sobre o tema, tá bom? Então, para a gente falar de ergonomia, necessariamente precisamos de inicialmente entender qual que é a origem, né? Primeiro do termo ergonomia. Ergonomia é uma palavra originada do grego, né? Ergo, que significa ou está relacionado ao trabalho, e nomos, né? Ou nomia, né? Nomos, que está ligado a leis. Então, a tradução, né, do grego para o nosso português, ergonomia nada mais seria do que leis do trabalho, né? Ou organização do trabalho. Também algumas literaturas e alguns estudiosos trazem esse conceito. Tá? Então, sempre que a gente falar de ergonomia, nós estamos falando de uma forma de se organizar o trabalho. E aí nós vamos ver que essa organização, ou esse grupo de leis, né, eles vão estar, grosseiramente falando, dividido em 3 blocos. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai dar uma explorada sobre esses 3 blocos para a gente entender bem, né, como que nós vamos organizar o trabalho daqui para frente e mais ainda, né, ter uma forma mental de nos conduzir ao entendimento de que esses conceitos eles são muito, muito válidos e impregnados no nosso dia a dia, né, corriqueiro, tá bom? Então, primeiro, ergonomia tem origem, né, em um termo grego, ergonomos, tá? Onde ergo está ligado ao trabalho, né, ao que se realizará, ou que será realizado, ou que será executado, quais são as formas de se executar. Aí nós falamos da nomos, né, que são as leis, são as ordens, né, em que escala de organização eu vou executar a minha tarefa, tá bom? E aí nós vamos entender, inclusive, que ergonomia vai muito, muito além, né, do fato da gente cuidar da condição física propriamente dita do trabalhador, né? Ela vai atingir em âmbito intelectual, em âmbito fisiológico, e aí nós vamos discutir isso aqui durante a aula de hoje, tá bom? Então,
já estamos familiarizados, digamos assim, com o conceito de ergonomia. Tá? Então, se perguntarem para vocês num futuro próximo o que é ergonomia, vocês podem, sem medo de errar, responder que um conceito originado do grego, né? Ergonomos, onde ergo significa trabalho e nomos significa lei. Se vocês quiserem um conceito um pouco mais amplo, né, e até mais técnico, nós trazemos para vocês também, que é o conceito propriamente dito da NR17, inclusive, né? Ergonomia nada mais é do que uma ciência que estuda a adequação do meio de trabalho ao homem, tá bom? Esse é um conceito técnico, tá? De ergonomia. Por que esse conceito técnico, turma? Lá no passado, nós entendíamos que o homem ele tinha que ser adequado ao meio. E aí nós vamos até ver um pouquinho mais à frente aqui. E nos conceitos atuais, não. Né? Nos conceitos atuais, o meio é que tem que ser adequado ao homem. Então, se a gente pensar aí num histórico da ergonomia, nós vamos falar de um histórico mundial e de um histórico nacional, digamos assim, tá? Onde fica aí para nós um marco histórico da ergonomia no Brasil, lá no ano de 1983, quando no Brasil foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia, chamada de AERGO, ABERGO, perdão. Então, nós começamos a falar de ferramentas ou estruturas organizacionais no país e no mundo, né, de forma a trazer fortemente o conceito de que o meio de trabalho, né, o ambiente de trabalho, o meio onde o trabalho é executado, este deve estar em conformidade para receber o trabalhador, diferente do histórico, né, lá ultrapassado, onde se falava assim, não, tem que adequar o homem ao espaço, beleza? E aí a gente consegue voltar bastante aí no tempo e chegar lá no ano de 1949, lá na Inglaterra, quando falamos da primeira sociedade, tá? ou o primeiro órgão, os primeiros estudos de ergonomia no mundo. Tá? Então, esses são os dois registros aí em âmbito mundial e nacional de referência para a gente. E aí as pessoas podem, isso cientificamente comprovado, tá, turma? Que aí as pessoas podem falar, poxa, mas, perdão, mas somente em 1949, 1983 é que se fala de ergonomia, e o para trás disso? E aí nós chegamos lá no ano de 1857, quando sim, pela primeira vez no mundo, um polonês fez um estudo e falou de ergonomia, citou ergonomia. Né? Então, ou seja, esse polonês, lá em 1857, em um estudo científico, ele citou, ele mencionou a importância, a necessidade de se cuidar, né, do meio de trabalho onde o homem iria executar suas atividades. Né? Mas isso ainda levou tempo para ser aflorado. Tanto que em 1960, quando nós tivemos o primeiro homem no Brasil, no primeiro brasileiro enviado lá em viagem à Lua, encontramos o grande impasse ergonômico aí. Construíram-se uma cápsula espacial, né? Então estava pronta, né, a aeronave, o brinquedinho de voo do homem, só que o homem não coube lá dentro.
Isso aconteceu na década de 60. E aí, opa, frustrado, né, o envio do homem à Lua. Por quê? Porque o meio, o espaço, o ambiente de trabalho, ele não está adequado ao homem. Né? Então, esse histórico faz com que a gente consiga entender qual é o conceito, então, técnico da ergonomia, né? Que nada mais é do que a ciência que estuda a adequação do meio de trabalho ao homem, do ambiente de trabalho ao homem, né? E não o contrário. Eu não posso adequar o homem à máquina, né? E aí, quem assistiu aí filme do Charlie Chaplin vai lembrar bem disso, né? Eu não posso adequar o homem ao meio. Pelo contrário, eu tenho que adequar o meio ao homem, né? Então, o meio é que tem que ser mudado, porque o homem ele nasce com as suas características, né? Fisiológicas, suas características psicológicas, motoras, em forma natural, né? Cada ser nasceu único, e aí eu não posso querer moldá-lo para o meio. Apesar de que na prática a gente vê muitos e muitos atores querendo fazer isso, mas esse não pode ser o papel crucial, tá bom? E aí nós avançamos então, entendendo que a ergonomia ela é dividida em 3 blocos, né? O bloco que nós chamamos de ergonomia física, um outro bloco que nós chamamos de ergonomia organizacional, e o terceiro e último bloco que nós chamamos de ergonomia, perdão, turma, cognitiva. O primeiro bloco, talvez meio que óbvio, ele está ligado à estrutura física do trabalhador. É aquela ergonomia, é aquela parte da ciência que vai estudar muito a questão do meio físico do ambiente de trabalho, imobiliários, é isso? Característica de exerção de força. Nós estamos falando de todo componente científico voltado para a estrutura óssea muscular do trabalhador. Então, eu estou preocupado com o trabalhador carregar peso, ele trabalhar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Isso nós estamos falando de características físicas. O outro bloco nós chamamos de ergonomia organizacional. Esse bloco ele está ligado a procedimento de trabalho. Quais são as características, né, que predominam na organização do trabalho do determinado empregado? Jornada de trabalho dele, quantas horas esse cara trabalha por dia, qual é o clima cultural, né, no ambiente de trabalho dessa equipe, qual é o relacionamento entre a equipe e a liderança. É um relacionamento harmonioso, é um relacionamento sadio, porque se não for, isso vai impactar, né, numa questão aí até mesmo mental, que a gente vai falar do próximo bloco agora, mas isso vai impactar, né, diretamente no psicológico do trabalhador e afetar em sua estrutura óssea muscular, beleza? E por último, a gente fala da ergonomia cognitiva, que aí essa é a parte da ciência que vai voltar 100% para a questão emocional, né? Ou sentimental do trabalhador. O trabalhador, antes de ser trabalhador, ele é um ser humano, ele é um cidadão, ele é uma cidadã. E aí todo cidadão, toda cidadã, todo ser humano, ele parte de um pressuposto que ele tem um sistema nervoso central que controla, né, todos os seus pensamentos e dá comando, né, para a sua estrutura. Então, eu tenho um sistema nervoso central que me controla o que eu vou falar, como que eu vou falar, o tom de voz que eu uso, o gesto que eu uso, ou o gesto, né, que eu aplico. Isso tudo é uma interligação,
do meu psíquico com o meu físico, com o meu motor, beleza? E aí nós vamos entender que a ergonomia ela é uma ciência fantástica. Né? Eu vou falar de uma adequação do meio de trabalho ou da forma de trabalho ao homem de forma bem ampla. Né? Eu não vou ficar atrelado somente ao peso que o trabalhador vai pegar, a mobília que ele vai utilizar para ele executar o trabalho dele, a iluminação, né? Lembram que nós falamos na última aula, inclusive, lá de NR15, que o anexo 4, iluminação, ele foi revogado, né? Ele foi extinto da NR15 e passou a ser tratado pela NR17, que é iluminação no ambiente de trabalho. Então, nós estamos falando muito além disso. Nós estamos falando do clima no ambiente de trabalho, nós estamos falando do relacionamento das pessoas, nós estamos falando de uma condição mental, né, de uma condição sentimental que envolve a execução de trabalho. Então, se perguntarem para vocês, num futuro bem próximo, inclusive, como a ergonomia se divide, sem medo de errar, podem dizer que a ergonomia ela se divide em ergonomia física, organizacional e cognitiva. Então, ela se divide no grupo que cuida da estrutura fisiológica do trabalhador, o grupo que cuida do processo de trabalho como um todo e do grupo que cuida da parte mental, né, do trabalhador. Ok? Assim, então, é dividida a ergonomia. E aí existem algumas preocupações. Opa, alguém chamou? Então, não adianta o trabalhador ser forte e psicologicamente, não é? Mas ele não tem cognitividade para trabalhar em equipe. Pergunta de novo, Thales, faz um favor que falhou Eu aqui. perguntei no chat, aí não sei se dá para ver. Ah, tá. Vou ler aqui que... Dependendo do psicológico e porte físico, pode influenciar no trabalho alheio. Exatamente, Thales, é isso mesmo. Então, assim, dependendo do quadro, né, psíquico, ou seja, qual é o estado psicológico que eu me encontre e a minha estrutura física, ela vai ter influência total no meu trabalho, tá, Thales? E no trabalho da minha equipe ou das pessoas que estão ao meu entorno. O mesmo, Thales, nós vamos considerar para o ambiente. O ambiente de trabalho, Thales, ele vai ter que estar adequado, né, para o meu estado psicológico, beleza? A minha estrutura física, né? Para quê? Para que eu garanta, ou que a empresa, né, garanta uma harmonia, beleza, Thales? Entre a execução das minhas atividades e o resultado que eu preciso entregar. Beleza, Thales? É exatamente isso. Beleza? Beleza, professor. Show de bola. Maravilha. Vamos lá. Então, turma, vamos de algumas preocupações no campo da ergonomia, né? A primeira preocupação a gente chama de emprego de forças. O que é emprego de forças? Toda aquela atividade que requer a aplicação de força humana. Então, o fato de eu empurrar alguma coisa, o fato de eu puxar alguma coisa, o fato de eu erguer alguma coisa, faz com que eu aplique uma determinada força humana num determinado objeto, num determinado material. Né? Essa é uma preocupação da ergonomia. Por quê? Porque todas as vezes que eu aplico força com o meu corpo, né? Seja com os braços, seja com as pernas, o que eu estou fazendo? Eu estou exigindo
e realizando um desgaste ou uma exposição óssea muscular muito grande. Por mais que o nosso organismo, por mais que os nossos músculos, tendões, ossos são feitos para, em algum momento, serem esforçados, eu estou aplicando força e eu estou distribuindo carga de energia sobre os meus músculos, tendões, ossos, fibras, e isso pode, dependendo da forma e principalmente tempo que eu exponho esses órgãos, ser maléfico, né? Ou ser de uma forma que possa gerar dano para a minha saúde. Tá? Então, eu ficar empurrando, eu ficar fazendo força, tem que ser algo muito bem controlado. Por que quando a turma vai para a academia, né, tem uma galera que gosta, e aí nós respeitamos, inclusive, né, o gosto das pessoas, então a galera vai para a academia e se amarra, e vai para lá, fica fazendo série de levantamento de peso e tal. Por que essas atividades necessariamente precisam ser acompanhadas de um profissional, né, de educação física, no mínimo, fisioterapeuta, ou um profissional de educação física? Porque dependendo da força, você pode romper um tendão, alguma coisa do tipo. Exatamente, Thales. Porque se eu fizer uma aplicação de força em excesso, eu posso comprometer, né, a minha estrutura fisiológica. Então, eu posso romper um tendão, um músculo, né, ter um estiramento muscular. Dependendo do movimento, eu posso ter uma fratura de osso, né, ou de uma cartilagem. Então, eu posso, ao invés de estar trazendo benefício para a minha estrutura óssea muscular, eu posso estar ofendendo, né? Então, necessariamente, esse acompanhamento. Por isso, o emprego de forças é uma grande e baita preocupação, tá, da ergonomia, que é a ciência que busca adaptar o meio ao homem. Uma outra preocupação muito grande, tá, turma, para ergonomia é a adoção de posturas inadequadas. Se alguém estiver aí acompanhando a aula pelo vídeo e vendo minha câmera aí ligada, deve estar observando que eu estou fazendo alguns movimentos aqui ao longo da aula, não intencional, tá? Mas hoje essa associação do tema da aula com o momento, ele é muito propício. Hoje eu estou dando aula do meu quarto, né? Diferente dos dias normais, que eu estou lá no escritório, né? No quarto de estudos nosso, com o computador, né? Posicionado na mesa, ergonomicamente adequado. Hoje eu estou dando um mau exemplo aqui, que eu estou dando aula, né? Do meu quarto, sentado na minha cama, com o computador no meu colo. Então, eu estou fazendo alguns movimentos de adequação da minha postura, porque hora ou outra eu estou adotando postura inadequada pelo cenário que eu estou no momento. E aí, só para vocês entenderem e tentar explicar, não justificar, mas é porque eu estou em isolamento social, então eu preciso ficar aqui no meu quarto, e aí, para não interferir na aula, eu fico quietinho aqui. Tá bom? Então, uma outra preocupação muito grande da ergonomia. A postura que nós utilizamos, muitas das vezes, ela busca conforto. Né? Se eu ficar muito tempo sentado, como o protocolo ergonômico manda, né, ou pelo menos prescreve, que é sentado com a coluna ereta, né, com os joelhos dobrados em um ângulo de 90 graus, e olhar, né, de um ângulo de 45 graus ao mínimo, ao longo de tempo, se eu permanecer somente nessa posição, essa posição vai começar a me gerar incômodo. Então, nós vamos entender que a posição, ou a postura, melhor dizendo, adequada, é aquela postura que te dá conforto, porém que ela não seja, né, mantida a longo tempo.
Porque se eu ficar muito tempo de uma mesma forma, a tendência é eu ter algum desconforto ósseo muscular aí. E aí essa é uma grande preocupação, porque quando eu adoto uma postura inadequada, somada a uma aplicação de força, mesmo que a gente não perceba que a gente está aplicando forças, nós estamos contribuindo um pouco além, né, para um agravo muscular aí, ou um desconforto muscular. E aí, na imagem que está projetando na tela, inclusive, né, quando eu agacho para pegar alguma coisa, por mais que seja leve o que eu vou pegar, eu estou aplicando força, tá? Eu vou pegar aqui no chão a capinha do celular que caiu. Pô, a capinha do celular é muito leve, só que o movimento que eu faço com o meu corpo, eu estou aplicando forças nele, né? Então, esse movimento, essa aplicação de força somada a uma postura incorreta ou inadequada, ela pode trazer um mal-estar, um desconforto muscular para o Edmilson. Então, eu preciso de cuidar muito bem disso. Eu preciso ter uma preocupação de esforçar o mínimo possível e em menor tempo possível as minhas articulações, a minha estrutura ósseo-muscular como um todo. Beleza? Uma outra Professor, preocupação. Opa! exemplo, a empresa de construção, o pedreiro, ele carrega muito peso, exemplo, cimento. Se ele ficar muito tempo naquela mesma postura e fazendo muita força, a empresa vai ser responsável se ocasionar alguma lesão, alguma coisa do tipo, ou não? Como é que é? Ô, Thales, vai. A resposta é sim. A empresa será responsável. Por quê, Thales? Porque a empresa, ela é responsável, né, pela execução, pela forma de execução das atividades, e caso o trabalhador ele adquire ou adquira, né, uma doença nesse caso, essa doença ela vai ser tratada, Thales, como doença ocupacional. Né? É muito ligada, Thales, ao conceito de ergonomia, uma doença ou uma enfermidade, ou uma doença ocupacional, como queira, chamada de LER, lesão por esforço repetitivo, que aí nós vamos até falar dela agora aqui, inclusive. E aí, pode ser associada, tá, Thales, a uma lesão por esforço repetitivo, é esse exemplo que você citou, né? O trabalhador da construção civil, por exercer aplicação de força em excesso, em frequência elevada, ele adquire uma doença, né? E aí essa doença ela vai ser tratada como um acidente de trabalho perante a legislação e a responsabilidade ela é total do empregador, ou seja, da empresa. Beleza? Beleza, professor. Show de bola, Thales. E aí, turma, vem então, né, até mesmo no exemplo que o Thales trouxe para a gente aí, uma outra preocupação que é a repetitividade no trabalho. Todo trabalho repetitivo, todo trabalho que eu faça o mesmo movimento repetidamente, né, principalmente em um período de tempo médio para curto, esse trabalho apresenta um potencial elevado de doença ocupacional. Né? E aí está muito relacionado ao exemplo, né, de trabalho repetitivo, o trabalho de digitação, e tecnicamente a gente chama de processamento de dados, né, ou lançamento de dados digitais. Isso nada mais, nada menos do que o trabalho de digitação. É considerado um dos principais exemplos de repetitividade. Por quê? Porque quando nós estamos digitando, quando nós passamos nossa compra lá no caixa do supermercado, a atendente, né, ela está fazendo o mesmo movimento várias vezes. Então, ela pega o produto, passa no leitor de código de barra, coloca ao lado. Pega outro produto, passa no código de barra, coloca ao lado.
pega outro produto, passa no código de barra, coloca ao lado. E aí, se eu faço uma compra lá, talvez de 72 itens, ela vai fazer esse movimento 72 vezes. Né? Se eu peço para a assistente administrativa lá no escritório redigir um relatório para mim de 77 páginas, né, contendo aí uma média de 6.000 caracteres em cada uma das páginas, então vão ser 6.000 vezes que ela vai bater por página. Então, num espaço de tempo curto para médio, o mesmo movimento várias vezes. Esse é um ponto de grande preocupação da ergonomia, porque ainda ergonomicamente falando, um dos maiores causadores de doença osteomuscular, que é o que a gente chama de DORT, ou mesmo LER, que é a lesão por esforço repetitivo, tá bom? E aí, seguimos então para outra preocupação da ergonomia, que é a compressão mecânica de partes do corpo, né? Quando eu faço um movimento de apertar um alicate, por exemplo, né? Quando eu faço um movimento de rotacionar uma chave, eu estou comprimindo parte do meu corpo, minha mão, no caso, contra algum objeto. Em caixas de supermercado, que eu dei o exemplo aqui de trabalho repetitivo, às vezes é comum, se vocês ainda nunca observaram, observem a próxima ida de vocês ao mercado, que quando vocês vão passar a mercadoria, né, a compra de vocês no caixa, a mocinha ou o rapaz do caixa está sentado, né, e aí, entre a cadeira e a mesa, né, ou a balança, como queira ali, o balcão do caixa, está as pernas, né, do operador do caixa, a mocinha ou o rapaz, e muitas das vezes a perna do profissional está sendo comprimido contra a borda da mesa ou da bancada ali do caixa. E isso é uma compressão mecânica de parte do corpo. Isso interfere, gera um impacto muito grande na circulação sanguínea, né? Então, quando eu faço muito o movimento de apertar o alicate, o movimento de pinça, né, de ficar pegando componentes pequenos, eu estou comprimindo, eu estou interferindo na circulação sanguínea. Cara, mas isso é muito pouco, professor. É muito pouco se eu faço uma vez só, né? Se eu trabalho no caixa ali com a minha perna sendo comprimida contra a estrutura do caixa do supermercado durante 6 horas, caraca, velho, esse negócio vai ser um ó no final do meu turno. Então, nós vamos entendendo que ergonomia ela é uma ciência tão magnífica que ela não cuida de questões pontuais. Ela está preocupada com o histórico, né, com o longo da jornada de trabalho. E aí nós precisamos controlar a situação. E como que nós vamos controlar? Uma das primeiras formas de controlar, primeiro, é reconhecer a capacidade nossa. E como que nós vamos reconhecer nossa capacidade? Primeiro, reconhecendo que nós somos seres humanos. Nós não somos máquinas, beleza? Apesar de algumas pessoas, alguns estudiosos, considerar o corpo humano uma máquina, né? Fique à vontade, vamos respeitar, né, o ponto de vista de cada um, mas nós temos limites, tá? Nosso corpo tem limite. Nós não somos super-heróis, tá bom? E se formos considerados máquinas, nós não somos máquinas mecânica, tá? Então nós temos, digamos, vida útil. E essa vida útil, ela não é tão prolongada assim. Então, o primeiro passo para controlar situações ergonômicas é reconhecer a nossa capacidade. Um outro passo é a gente fazer a utilização de recursos mecânicos, né, turma? Eu preciso carregar peso. Pô, se eu preciso de carregar peso, o Thales trouxe o exemplo do profissional da área, né, de construção civil. Se eu preciso de carregar saco de cimento,
Se eu tenho que levar o saco de cimento do ponto A ao ponto B, que é uma distância aí talvez de 50 metros, se eu tenho carrinho de mão, por exemplo, por que eu não levo no carrinho de mão ao invés de eu levar ele no ombro ou na cabeça? Se eu tenho um equipamento mecanizado, principalmente, não, eu tenho aqui um controle remoto, né? Então, eu tenho um troller aqui que eu jogo o cimento aqui, controlo ele no controle aqui, né? Ou no joystick, que é o nome bonito de falar, né? E aí eu levo os pacotes de cimento do ponto A ao ponto B, fazendo a menor aplicação de força possível. Outra forma, turma, é distribuindo peso, né? Eu vou no mercado, gosto muito de usar esse exemplo. Vou no mercado, ao invés de eu pegar todas as 4 sacolas que eu comprei, né, de produtos lá no supermercado, colocar todos em uma mão, para outra mão ficar livre para eu sair falando no celular, deixa eu colocar o celular no bolso e colocar 2 sacolas, né, distribuindo o mais equilibrado possível que seja, né, esse peso para as 2 mãos, para eu não pender demais para um lado. Tá? Outra forma, galera, da gente controlar essa situação é orientando e distribuindo conhecimento. Tá? Treinamento, capacitação, orientação. Hoje em dia, né, videoaula, conferência, palestra, sei lá qual é a fonte de informação, absorva, tá? Isso não só no âmbito da ergonomia, né, mas no âmbito do desenvolvimento pessoal e profissional. Quanto maior o meu conhecimento, maior preparado para cuidar de mim eu estou. Tá? Isso é uma crença que eu compartilho com vocês, que sugiro, inclusive, que carregam com vocês ao longo da vida, beleza? Conhecimento não ocupa espaço. Alteração do posicionamento do corpo. Esse movimento que eu estou fazendo, né? De vez em quando aqui eu dou uma mudada na minha postura. Para quê? Para eu colocar meu corpo para respirar. Eu estou sentado aqui, se eu não fizer alguns movimentos de vez em quando, minha coluna não respira, né? Minha lombar vai reclamar, até porque os janeiros vão se passando e aí a tendência é que a estrutura óssea muscular fique um pouco mais desgastada. Então é necessário, né, esse movimento para uma quebra, né, de esforço, uma quebra na exigência da postura, beleza? Depois, uma outra forma é evitar a extensão de membros superiores. Então, quanto mais esticado os meus braços estiverem, maior vai ser a força que eu vou aplicar, tanto na extremidade, né? Nas extremidades, na verdade, tanto na mão quanto no meu tronco. Tá? Então, quanto mais flexionado tiver os meus membros superiores, né, braços e mãos, braços e antebraços e mãos, melhor vai ser para eu aplicar força utilizando tais membros, beleza? Então, quanto menos esticado meu braço estiver, mais seguro vai ser. Outra forma aí de controlar a situação, alterar grupo de muscular afetado. Existem algumas pessoas que não têm total habilidade para isso, mas aquelas pessoas que têm, eu acho que é legal, às vezes, olha, meu braço direito cansou, agora deixa eu usar o esquerdo. Né? Isso para eu dividir a carga muscular, ou pelo menos a sobrecarga muscular, tá bom? Outra forma é pausas no trabalho. Eu estou executando atividades que exigem bastante de mim, deixa eu dar uma respirada, para um pouquinho, vai lá, estica as pernas, faz um alongamento, né? Pratica o que a gente chama na ergonomia de exercício ou atividade de ginástica laboral, tá? Então, faça pausas, faça alongamento, respira. Trabalho de
trabalho de concentração, você está ali muito concentrado. Vocês têm um exemplo aqui que é rotina da área de vocês, inclusive. Caraca, vamos fazer uma montagem de um painel, né? De arco voltaico, né? Estou fazendo um painel, fazendo a montagem, perdão, de um painel, e aí estou ali concentrado, né? Muito concentrado, muito detalhe. Deixa eu fazer uma pausa, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu respirar, deixa eu arejar minha mente. Isso faz bem, tá? E essas pausas no trabalho, elas podem também ser na vida cotidiana da gente. Nós não falamos da ergonomia cognitiva, nós estamos atravessando um momento muito, mas muito conturbado, um momento turbulento, que é esse momento que a gente está chamando aí de momento pandêmico, né? Essa era pandemia está uma loucura total. Então, às vezes, aqui em casa, eu tenho falado muito com minha esposa, na oportunidade, com filhos e filha também, de que é preciso, às vezes, a gente parar e colocar a cabeça para resfriar um pouquinho, né? Ficar aí, calma aí, deixa eu dar uma relaxada na minha mente, que eu estou com a cabeça muito acelerada. Então, isso é necessário. Eu pratico isso, né? E é outro exercício que eu convido vocês a fazerem, a praticarem também. Dá uma parada de vez em quando, dá uma desacelerada, dá uma respirada, né? Como um dito popular aí, um linguajar do futebol, né? Dá uma cadenciada no jogo, porque nossa máquina, ou o nosso computador, né? O nosso HD aí, de vez em quando, ele precisa de dar uma respirada, senão ele pifa, tá bom? Outra forma é a prática de exercício físico, tá? Então, dentro, óbvio, da possibilidade, do gosto, né, e afinidade de cada um, é importante a gente procurar fazer uma atividade física, uma caminhada, um futebol, um handebol, um vôlei, uma natação. Vamos praticar algum exercício aí, tentar, né, cadenciar aí, colocar de uma forma mais ordenada possível, porque toda vez que eu faço exercício físico, principalmente bem acompanhado, né, bem orientado por profissional da área de educação física, ou um profissional da área de saúde, a gente está colocando um certo equilíbrio aí, tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo físico. Tá? Utilização de ferramentas manuais, cabos anatômicos, revestimento de cabos e ferramentas, e arredondamento de bordas, de quinas, de mesa, de cadeira, são outras formas também de controlar. E por último, turma, para finalizar a aula de hoje, né, ou pelo menos a explanação da aula, a gente vai aí para os minutos finais, fica uma reflexão, né, para cada um de nós, que nós temos diversos momentos para viver. Eu costumo dizer que nós temos vidas dentro de um ciclo, né? Nós nascemos, vivemos e morremos. Isso é o ciclo natural da vida, né? E dentro desse ciclo a gente tem algumas vidas. Então eu tenho minha vida profissional, eu tenho minha vida pessoal, eu tenho minha vida religiosa, eu tenho minha vida de lazer. Então eu tenho diversos momentos, né, na minha passagem aqui na Terra, e cada um desses momentos eles precisam ser muito bem vividos, tá? E a ergonomia, ela está intrínseca em cada um desses momentos. Então, a ciência, né, de adequar o meio ao homem, ela pode ser aplicada em qualquer desses cenários, né? Então, eu convido vocês para refletirem aí o quanto vocês estão cuidando, turma, de vocês, aproveitar, inclusive, que estão num momento maravilhoso da vida, um momento gostoso demais de viver, que é o momento da idade que vocês estão. Então, assim, usufruam de forma maestral esse momento que vocês estão passando e, dentro dessa maestria total aí, utilizem vivê-lo de forma sadia, tá bom? Então, vamos pensar aí que ergonomia é uma ciência que eu posso aplicar em qualquer lugar que eu tiver, tá? Onde eu tiver, eu posso começar a fazer uma análise.
Cara, eu estou exigindo demais do meu intelecto, eu estou exigindo demais da minha coluna, eu estou exigindo demais dos meus braços, eu estou exigindo demais das minhas pernas. Se eu estou exigindo demais do meu corpo ou da minha mente, eu posso aplicar os conceitos de ergonomia. Deixa eu dar uma equalizada, deixa eu dar uma equilibrada, para que meu corpo ou a minha mente sofra o menos possível. Tranquilo, turma? Dúvidas, choros ou lamentações? Tranquilaço. Não, professor. Tranquilo, tranquilo? Beleza. Aí, turma, fiquem à vontade, então, para terminarem a noite de vocês de terça-feira de uma forma ergonomicamente saudável aí. Desejo a vocês sucessos, um abraço, tá? Se cuidem aí, não baixem a guarda. Covid-19 tá punk futebol clube, para não falar palavrão aqui, tá muito, muito complicado. E Miguel, tá precisando ser mais ergonômico, então, cara, começa agora, não deixa para depois, não. Eu e Miguel é todo torto, já. Beleza, beleza. Um abraço, turma, tudo de bom para vocês, se cuidem. Aqui, só uma pergunta, você vai botar os 7 pontos da outra atividade quando no pincel? Ô, Lucas, boa pergunta, cara, era para ter sido sexta-feira passada, só que eu me atropelei mais ainda. O senhor e o João Pedro vão acabar me deixando com problema de coração, cara. Sério. Sim. Já fiquei tranquilo. Até agora a recuperação, velho. Não, sério, eu tô começando a ficar... Ô, Peterson, você já me deixou mais tranquilo, então, já que é eu e o João Pedro, então eu já não estou sozinho nessa. O João Pedro ainda é muito pior, porque grande parte da turma ficou de recuperação nele. Entendi. E o negócio que eu tenho certeza absoluta que eu fui ótimo, né? Não sei bem na prova dele, só que o resultado dele ainda não foi. A média, só que o pessoal tá como? Tá quase morrendo, tá ligado? De nervoso. Não, tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula aqui, já vou logo aqui pro sistema para eu lançar então a nota para fechar e eu não ficar em dívida com vocês, tá bom? Ok, professor. Muito obrigado. Valeu, turma. Tamo junto. Um abraço, um bom término de noite, um bom término de semana para vocês. Um abraço aí. Valeu, Miguel.